Podem sentar, por favor. Gostaria de agradecer esse evento que está sendo organizado pelo Serviço para a Paz e pela URI, agradecer ao Dr. Leonildo que nos apoiou. E nós vamos iniciar com as palavras. Eu convido o Dr. Ulisses Rieder, o presidente da ONG União Planetária, uma pessoa a qual eu estimo muito, que vai iniciar hoje esse ciclo de debates conosco. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o Serviço para a Paz e a URI pela iniciativa desse diálogo. Acho que nós normalmente gastamos muito tempo falando nas guerras, nos problemas e não falamos da paz. E é importante que a gente possa aprofundar essa questão. Nada é tão importante para o planeta do que a paz mundial. Porque se nós vivemos em um planeta, pobre, muita pobreza, mas que ao invés de as pessoas estarem lutando umas com as outras para tomar o pão da outra, estiverem ao contrário, compartilhando o pão, nós podemos viver num mundo de paz. Porque é muito importante essa percepção de que a paz não depende nem de recursos materiais, não depende da técnica, não depende da ciência, não depende da economia, não depende da política no sentido estreito de política, só no sentido macro de política de relações humanas. A paz, ela é uma decorrência de uma relação humana de pessoas e de países fraterna. Simplesmente isso. Se é uma relação que se faz em termos de companheirismo, de compartilhar, de amizade, a paz está estabelecida. Porque o que faz então existir a não paz? O que faz existir a não paz é a falta de sensibilidade por esses valores eternos, valores éticos, valores de moralidade, valores que são intrínsecos de um viver saudável. Quando há essas ausência desses valores, nós temos conflito. Eu acho que esse é um ponto muito interessante que a gente pode pesquisar, né? Como que a gente vai construir a paz. Já que nós queremos a paz, já que temos a percepção que a paz ela precisa ser conquistada, precisa ser construída, como é que nós vamos fazer? Nós vamos lutar contra a guerra, lutar contra o desamor, lutar contra o egoísmo. Como se luta contra as sombras? As sombras, elas não têm uma existência real, elas são fruto de ausências de qualidade. Muito importante esse ponto, que eu não tenho visto ele aprofundado muito, mas que eu acho que é o cerne de tudo, é o cerne. A vida de relações, e nós, seres humanos, somos seres gregários. O ser humano não vive só. O ser humano só, ele não tem sentido, a sua existência não tem sentido. Ele existe dentro de uma sociedade de relações. Agora, essas relações, elas, para que sejam boas, é preciso que estejam presentes as qualidades que permitem essa relação boa. E essas qualidades, quando não estão presentes, elas degeneram em violência, em guerra e desentendimento. Então nós podemos dizer pura e simplesmente, bom, a não paz, a guerra é fruto do egoísmo. Ela não é bem fruto do egoísmo,
mas ela é mais do que isso, é o fruto do não desenvolvimento do não egoísmo, do não desenvolvimento da sensibilidade, do não desenvolvimento da fraternidade. Se nós estamos aqui, é de noite, não temos luzes, então está tudo escuro, está um breu. Muito bem, como é que nós vamos fazer para enfrentar essas trevas? Não tem como enfrentar a treva, tem que buscar luz. Não tem como lutar contra o desamor. Você tem que desenvolver o amor. Não tem como lutar contra a ignorância. Você tem que desenvolver a sabedoria. Não tem como lutar contra a inércia. Você tem que desenvolver a atividade, a força, a energia. Eu acho que é um ponto muito interessante se nós percebemos que a nossa, vou usar a expressão luta entre aspas, mas o nosso trabalho não é de ser contra as coisas ruins, é de ser a favor das coisas boas. Não é que a gente não seja contra as coisas ruins. Claro que nós não somos favoráveis ao egoísmo, não somos favoráveis ao desamor, não somos favoráveis à inoperância. Mas para nós conseguirmos desenvolver, de sair deste estado ruim, que podemos classificar de ruim dentro das relações humanas, nós temos que desenvolver as qualidades que estão ausentes. E eu sempre tenho pensado, fato, que na minha cabeça é muito claro, embora eu nunca li em livro nenhum isso da forma que eu vou colocar. Eu sinto que a manifestação cósmica é uma manifestação extremamente sábia. Se alguma coisa, existe inteligência na manifestação, que existe um capinzinho crescendo no meio do mato, ele fazendo a força para crescer dentro do cimento, a árvore no seu crescimento, a criança no seu crescimento, o ser humano no seu desenvolvimento. Há sempre uma sabedoria e que em algumas coisas nós podemos isso com uma profundidade gigantesca. Começar por nós mesmos, o ser humano. Que carrão, né? Que a gente fala em ter carro muito bom, né? Que carrão que a providência, as forças cósmicas, Deus, o nome que a gente construiu. Toda uma organização óssea, um esqueleto perfeito, que nos permite movimentar de uma forma, só o nosso pé tem não sei quantos ossos que se movimentam com uma perfeição. Que engenharia para construir esse sistema ósseo que nós temos, a cabeça com a sua proteção, um capacete natural da natureza, o nosso poder de visão, de ver, como é que isso funciona, nosso poder auditivo, o nosso poder de sentir os cheiros, o paladar, o toque. Mas dentro dessa construção, eu tomo um alimento e o organismo tem a sabedoria de separar. Eu preciso aqui do ferro, preciso aqui do, sei lá, eu do zinco, não sei se preciso, mas eu preciso disso, preciso daquilo, preciso da proteína, o resto joga fora. A sabedoria de extrair de um alimento que lhe colocamos as coisas que ele precisa e expelir o resto, mandar, porque o resto não serve. Essa sabedoria do sistema digestivo, a sabedoria do sistema circulatório. Uma igreja, uma agulha, olha, espetadinha aqui, pequenininha, sai sangue e eu sinto dor, uma espetadinha. Por quê? Porque existe todo um conjunto estruturado, extremamente sábio, de uma inteligência quase que incompreensível, que constitui o nosso organismo
então o nosso sistema circulatório que está ligado com o sistema respiratório, porque é preciso que o oxigênio seja colocado dentro do nosso sangue. Então nós estamos respirando, mas o sangue está passando pelas veias correspondentes, se alimentando de oxigênio, levando esse oxigênio para o organismo, com todo um sistema nervoso montado com uma sabedoria indescritível, um sistema reprodutivo que permite que o ser humano se perpetue como espécie, quer dizer, uma sabedoria perfeita da criação. E aí, eu estou falando isso porque eu estou falando que existe uma sabedoria na natureza, na manifestação cósmica, e é importante a gente ver isso. Se nós não percebermos isso, nós não vamos entender o mundo em que nós vivemos. E aí eu vejo o cosmos. Eu tive uma informação um dia desses que eu fiquei assim abismado. Ainda estou digerindo essa informação. Eu tenho um amigo, Fernando Gramatini, que é um astrofísico. Eu perguntei, Fernando, o que é que a lei da atração, que a massa maior atrai a massa menor, por que o nosso planeta Terra ele não é engolido pelo Sol? Porque o Sol não atrai, nós não somos engolidos pelo Sol. Ele disse, olha, precisa o seguinte, isso é um assunto estudado na astrofísica, é que, no caso, existe um equilíbrio perfeito entre a força centrífuga e centrípeta, a força da atração do Sol, mas a força do movimento que está o planeta Terra, que se a atração fosse um pouquinho menor, o planeta se desgarraria e iria embora. Ele fica preso, mas fica preso sem ser engolido. É um ponto de equilíbrio perfeito, um ponto de equilíbrio que um pouco mais de atração ele engoliria, um pouco menos ele se perdia no espaço. Mas peraí, se isso acontece com o planeta Terra, acontece com todos os outros planetas, com todos eles estão no equilíbrio perfeito. Netuno, Saturno, Urano, Júpiter, de que se a massa deles fosse um pouco maior ou a velocidade um pouco menor, ou eles se perderiam no espaço, ou eles seriam engolidos pela Terra. Isso é uma coisa fantástica. Aí outra coisa que eu fui investigar, eu estou falando isso porque eu acho que é importante a gente perceber que nós vivemos numa manifestação cósmica necessária, que nós podemos chamar de Deus, simplesmente não dar nome, mas é importante a gente saber que existe uma manifestação cósmica extremamente sábia e que o sofrimento nosso só surge quando nós nos confrontamos com essa sabedoria cósmica. Vejam o planeta Terra. O planeta Terra, todos nós sabemos que ele gira em torno de si próprio, em 24 horas ele gira 40.035 quilômetros, o que dá uma velocidade de 1.700 quilômetros por hora. Bem, que beleza, gira rápido, né? Bem rápido, embora a gente não sinta. Mas aí eu me perguntei, mas peraí, e qual é a velocidade que a Terra gira em torno do Sol? Porque uma coisa é girar em torno de si próprio, mas o que faz o ano é o movimento da Terra em torno do Sol durante um ano. Quando ele completa, nós temos 365 dias, que já os antigos já tinham calculado isso, sejam astecas, sejam lá no Oriente, já tinham calculado que ele volta à posição original depois de 365 dias. Com que velocidade que ele faz isso? E eu até fiquei surpreso, que eu imaginei que ia ter muita dificuldade de achar esse cálculo, mas não, ele é extremamente simples, está até nos livros, mas parece que a gente não lê. Eu fui procurar velocidade, interessante que quando eu entrei no Google, né, velocidade veio logo, bala, calibre 32, 200 metros por segundo, fuzil de última geração, 1 quilômetro por segundo, coisa brutal de velocidade, 1 segundo, 1 quilômetro, em 5 segundos atravessou 5 quilômetros, uma velocidade gigantesca. Mas eu quero saber o planeta Terra. E continuei
No próprio Google foi encontrado. A Terra gira em torno do Sol a 30 km por segundo. Nós estamos numa velocidade 30 vezes superior à velocidade de uma bala de fuzil. É uma coisa fantástica a gente perceber que, e apesar disso, estamos aqui numa estabilidade, tranquilidade total, a gente nem se despenteia, né? Uma coisa incrível, né? Uma coisa incrível. Aí eu digo, eu quero mais. E fui procurar, e fui perceber que o Sol também gira em torno da galáxia. Mas eu também agora quero saber qual a velocidade com que o Sol gira em torno da galáxia. E ele gira a 240 km por segundo. 240 km por segundo. E nós giramos juntos. Nós giramos juntos. Isso é real, isso é concreto, isso não é filosofia. Isso não é filosofia, isso é material. Então, mas não é possível um planetinha girando em torno do Sol a 30 km por segundo, cujo Sol gira em torno da galáxia a 240 km por segundo, cuja galáxia se movimenta, esse eu não consegui saber, aqui no movimento, que ela também se movimenta a partir do Big Bang. E nós estamos numa vida perfeitamente estável. Que equilíbrio é esse? Equilíbrio, olha a palavra, que harmonia do universo. A harmonia do universo me faz lembrar do Pitágoras, que falava na harmonia cósmica, da música cósmica, porque certamente esses planetas produzem som, e o som deve ter vibrações, e essas vibrações. Então, a criação é uma coisa assim, bem extraordinária. Mas nós, na nossa limitação, na nossa ignorância, que é falta de sabedoria, a ignorância é falta de sabedoria, não percebemos isso. Então, vamos pesquisar mais isso. O que é pesquisar paz? Eu estou pesquisando a paz, eu não estou fugindo do assunto, não. Estou falando sobre paz. Como é que nós temos tanta paz aqui, de estarmos tão estáveis num planeta que está numa velocidade de um bólido tremendo? Porque existe um equilíbrio harmônico na manifestação cósmica. E quando a gente fala em harmonia, o que é harmonioso? O que é harmonioso é doce. Então, assim, a harmonia é doce, eterno, é meigo, é amoroso. É amoroso. A manifestação cósmica, ela se faz fundamentalmente uma manifestação. Fundamentalmente não, ela é harmonia. A manifestação cósmica, ela não se faz fundamentalmente, ela é harmonia. Essa é a manifestação cósmica. E sempre que nós ferirmos essa harmonia com o nosso livre-arbítrio, que é um aspecto da existência humana, nós, ao ferirmos a harmonia, nós recebemos o resultado de ter ferido essa harmonia. É assim como quem tem uma bola, joga a bola na parede e ela vai e volta. Ela vai e volta. É aquilo que é conhecido como lei de causa e efeito. Todos os efeitos, eles são frutos de uma causa. Todos os efeitos são frutos de uma causa. Então, se nós temos o efeito de uma violência, é porque foi criada uma desarmonia na sociedade. Inclusive, violência interna dentro de nós. Quando nós estamos em conflitos, é porque nós criamos uma desarmonia dentro de nós. Então, a busca da paz, ela tem que ser a busca da harmonia. Tem que ser a busca da solidariedade. Tem que ser a busca da fraternidade. Agora, há um ponto que eu quero também mergulhar, e que nessas minhas elucubrações, ele me pareceu muito interessante, já que eu passei a tentar entender um pouco dessa manifestação cósmica. É interessante observar que a manifestação cósmica é tão bela, que nós saímos lá fora e vemos esse dia glorioso, maravilhoso, colorido, esse mundo colorido. Só tem 3 cores. Não tem mais do que 3 cores. Só existem 3 cores na natureza. Não existe mais do que 3 cores. O vermelho,
o amarelo e o azul, e que fazem todos os matizes. Todos os matizes são originários dessas três cores, o vermelho, o amarelo e o azul. Aí eu parei a pensar, meu Deus do céu, a gente fala muito em trindade, né? O cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. No brahmanismo a gente fala Shiva, Vishnu e Brahma. Na religião egípcia, Horus, Ísis e Osíris. Lá na Pérsia, nem consigo pronunciar direito os nomes, devia saber, Araudamada, não sei o que, são três nomes. Que coisa interessante. Que negócio é esse de trindade e de existir três cores? Eu quero entender um pouco melhor isso para entender a paz. Eu quero entender a manifestação cósmica. E aí, eu ainda continuei com as minhas reflexões sobre o assunto. Eu estou dizendo minha porque realmente sobre esse ponto eu nunca li em lugar. Possivelmente outras pessoas já pensaram, outras pessoas já escreveram. Certamente existe até tratado sobre isso, mas eu não os conheço. Eu devo ter captado as minhas ideias vou chamar na mente coletiva, né? Na mente coletiva. Mas aí eu comecei, primeiro me lembrei de uma historinha que eu achei tão interessante. Diz que dizia que o padre Anchieta, ele vinha por uma praia caminhando, pensando no mistério da Trindade, né? Como é que esse negócio, Deus, três, que confusão é essa? Ele vinha pensando, e quando viu um menininho que tinha feito um buraco na areia, um baldezinho, ele pegava a água no mar e levava para o buraco. Aí o padre olhou e virou para o menininho e perguntou assim: você quer levar o mar de onde ele está para dentro do seu buraquinho que você fez? Aí o menino olhou para ele e disse: olha, é mais fácil eu transportar a água do mar para esse buraco do que você entendeu o milagre da Santa Trindade. E que desapareceu. Me lembrei dessa historinha. Mas, peraí, não dá para a gente entender isso? E aí eu percebi uma coisa: que nós, cada um de nós, é um e é trino. Cada um de nós é uma pessoa. Cada um de nós. E nos manifestamos trinamente. Nos manifestamos em ação, em sentimento e em pensamento. A nossa manifestação é trina. Nós somos uns e nos manifestamos trinamente. E aí eu digo, que interessante. Então, eu acho que eu posso entender que a manifestação cósmica é trina. Essa manifestação é una, mas se manifesta trinamente. Ela se manifesta em três níveis diferentes, que na manifestação nossa humana corresponde à nossa ação física, aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. Poderíamos dizer que o ser espiritual se manifesta trinamente. O ser espiritual, a consciência, a alma, o espírito, que chama, ela se manifesta fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Peraí, então nós somos um Deus em miniatura. Somos um Deus em miniatura. Deus, ou a consciência cósmica, ou o nome que se dê, é uma vida una, nós somos um ser uno, mas nós temos manifestação, a nossa manifestação aqui na vida material, ela tem três níveis. E aí eu pude perceber também o seguinte: esses níveis são de ação, de sentimento e de inteligência. Ação física, que depende da força, a emoção, que está ligada à sensibilidade, e o pensamento, a inteligência, que é o que nós exercemos na vida. E aí eu disse, bom, nós temos três cores, né? Três manifestações. Será que eu posso encontrar uma vinculação? Não sei, mas um palpite. Acho que o vermelho corresponde à força, ao poder da manifestação cósmica.
poderíamos dizer, o poder de Deus, a energia da manifestação. O amarelo, a sabedoria, a manifestação cósmica. E o azul, a manifestação da sensibilidade cósmica, do amor cósmico. Vontade, sabedoria e o amor. Vontade, sabedoria e amor. Os três aspectos da manifestação cósmica e que são essenciais na nossa vida para construir a paz. Eu sei que eu estou indo lá no fundo, mas estou indo de propósito. Lá no fundo. Por quê? Porque para construir a paz entre seres humanos, se nós, seres, somos ignorantes, nós vamos lutar um contra os outros, um querendo tomar o pão do outro, pela ignorância. Nós precisamos ter a sabedoria de que 2 é mais forte que 1, 3 é mais forte que 2, e que a união faz a força. Nós temos que ter a sabedoria de perceber que juntos nós somos mais fortes do que separados. Que todos os problemas humanos têm suas origens nas divisões, nas lutas, nos embates. Mas quando os seres humanos conseguem se unir, ter a sabedoria de se unir, eles são muito mais fortes. Eu posso perceber que a ausência de sensibilidade, a ausência de amor, que é o desamor, faz com que as pessoas pratiquem crueldades porque não tem amor, não tem essa percepção. Então, um dos males nossos é a ausência de sabedoria, outro dos males nossos é a ausência de amor. Mas também é preciso a gente acreditar que pode fazer, ter força e ter energia para fazer. Não há progresso sem esforço. Então é preciso energia. Então nós precisamos desenvolver na sociedade humana a energia do fazer, de não ficar parado, de ficar achando que não tem jeito, achar que o mundo está perdido. E que a fé está dentro disso, acreditar que nós podemos fazer. Precisamos desenvolver a sensibilidade, o amor que o outro, que nós chamamos de outro, ele nem é outro, ele faz parte da nossa vida. Que quando um homem fere outro homem, ele fere muito mais do que outro homem, ele fere a humanidade inteira e fere a si próprio por pertencer à humanidade. E que se nós não tivermos a sabedoria para perceber de que isso pode ser construído e que deve ser construído, e de usar as leis cósmicas para construir, porque o mundo ele se manifesta não é por leis humanas, é por leis cósmicas. A água molha, o fogo queima, depois do inverno temos a outra estação e mais a outra, depois do dia vem a noite. A manifestação cósmica é ordenada. E a lei básica é a lei de causa e efeito, que lá os brancos chamam de lei do karma. A lei do karma é a lei de causa e efeito. Então, se nós tivermos essa percepção, nós vamos entender aquilo que o Gandhi nos disse: não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Nós estamos aqui nos diálogos para a paz. Não há caminho para a paz. A paz é a paz. Se nós queremos paz, nós temos que semear paz. Se nós queremos fraternidade, nós temos que semear fraternidade. Se nós queremos energia para fazer as mudanças, nós temos que semear essa energia. Nós temos que trabalhar com o bem e percebendo que todos são nossos irmãos, todos fazem parte da nossa vida, todos fazem parte da vida cósmica em que nós nos integramos. Estamos todos no mesmo barco. Eu imagino um barquinho de madeira, com uma porção de gente sentada ali nos banquinhos de madeira, e aí um diz assim: eu vou fazer um furo aqui, que eu quero fazer um furo aqui no meu lugar. Não existe meu lugar. Ele, quando estiver fazendo um furo ali, ele está prejudicando a coletividade toda, ele está causando dano para todos. E o mal do nosso mundo de hoje é exatamente que, ao invés de valorizar essas coisas positivas,
nós valorizamos o quê? O individualismo. O salve-se quem puder, o ter, o consumismo. Nós valorizamos os dados materiais e o resultado é ter os resultados da matéria. Os resultados da matéria sem os elementos da vida cósmica, podemos dizer do Espírito, ele só pode ser danoso. Então eu poderia dizer, nós jamais vamos conseguir a paz entre os homens através da ciência, através da técnica, através da política partidária, através de um processo material. Nós, para conseguirmos a paz, nós temos que mudar o homem, e mudar o homem no que diz respeito ao aspecto de vontade, de sabedoria e de amor. E que essa mudança, ela, por um próprio processo da natureza, a natureza tudo tem o seu time, tudo tem o seu tempo. Ela, não adianta a gente querer tirar a fruta verde da árvore. Nós temos que perceber a árvore, a fruta, o seu momento e atuarmos em relação ao momento. Em um momento da história, nós estávamos lutando para a insanidade de lutas de gladiadores. Em outro momento histórico, nós estávamos lutando contra a insanidade de perseguições religiosas. Em outro momento histórico, como eu digo, nós lutando, as pessoas de bem atuavam para sair dessa ignorância, dessa insensibilidade. Em outro momento histórico, as pessoas de bem estavam trabalhando para acabar com a escravidão. Né? Nós estamos num momento histórico, mas ainda tem um futuro. Nós não vamos conseguir fazer esse futuro que é possível fazer hoje, no dia da perfeição de amanhã, mas desde que as pessoas acordassem plenamente. Como é um processo, nós temos que trabalhar para amadurecer essa vida. E esse trabalhar é difundir a paz através da difusão do amor, da sabedoria, da vontade. E diria mais ainda para completar minha fala sobre minha contribuição nesse diálogo, de que a forma de mudar o mundo, ela depende, em primeiro lugar, do exemplo individual. Quando uma pessoa tem um comportamento, ela induz as pessoas que estão à sua volta para aquele tipo de comportamento. Então, o exemplo é básico, mesmo porque, se falar em amor e ser uma pessoa sem amor, é só uma hipocrisia. Então é preciso que a pessoa busque vivenciar aquilo, mas vivenciar dentro do que ela tem do seu nível de capacidade de fazer. Ninguém dá mais do que tem. Nenhum de nós consegue ser um santo porque resolveu ser um santo sem conquistar essa evolução de santidade, ou de sabedoria, ou de vontade. É um processo que nós temos que trabalhar nesse sentido. O importante é que cada um possa dar o melhor de si. Melhor de si. Não mais do que tem, mas o melhor do que tem. E percebendo que o exemplo é uma peça angular, básica, e a divulgação desse exemplo. E se eu tenho um exemplo e que eu influencio qualquer um de nós, influencie os amigos, as pessoas próximas do nosso exemplo, se nós pudermos divulgar isso de uma forma mais ampla, nós, ao invés de alcançar os nossos familiares, os nossos amigos, os que estão mais próximos, nós vamos conseguir alcançar uma medida maior. E uma coisa muito curiosa, né? Muito curiosa, é que Cristo colocou isso muito bem quando ele foi visitar Nazaré, que era a sua terra. Ele era Cristo de Jesus de Nazaré, mas ele não estava morando em Nazaré, ele foi a Nazaré, quando já atuando como Jesus Cristo no mundo. E ele chegando lá em Nazaré,
as pessoas dizendo, olha, é o mestre, é o Messias. Mas peraí, ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho da Maria? Que loucura é essa? Eu vi um menino, ele é o filho do carpinteiro. E Jesus, diferentemente do que ele fez em outras cidades, em Nazaré não fez milagres, não falou nada. E pelo contrário, ele disse, ninguém profeta isso na terra, em sua família. Ninguém profeta isso na terra. Porque isso é um outro aspecto da natureza humana. As pessoas têm dificuldade de reconhecer os valores do próximo, porque elas se sentem humilhadas com isso. Ele é maior do que eu, como é que ele pode ser maior do que eu? Então, inclusive, por isso é importante que esse exemplo de conduta não fique apenas no âmbito dos amigos e da família, mas ele possa ser espalhado, possa ser levado para a sociedade de uma forma geral. Acho que o tema da margem para a gente falar umas 40 horas, mas eu não vou falar muito mais do que isso, porque é um diálogo e eu quero ouvi-los nesse diálogo, mas só dizendo, para concluir, que a gente tem que estar com o coração cheio de fé, de alegria, de entusiasmo, de estar possuído por Deus para fazer esse trabalho, cada um de nós, na medida do que tenha tratado, na medida do que tenha desenvolvido. E que não existe ninguém que a rigor seja melhor do que o outro, não existe. São estágios diferentes. Eu não posso falar que aquele carroceiro bruto que está chicoteando o cavalo, ele é o bruto e que eu não seria o bruto. São estágios diferentes, às vezes na brutalidade dele para com o cavalo pode ser proporcionalmente menor do que a minha brutalidade para com meus filhos, para com meus amigos, para com a mulher, porque a brutalidade não é apenas física, né? Uma pessoa humilha outra pessoa, é uma forma de brutalidade, outra é arrogante, se colocando mais do que os outros, é uma forma de brutalidade. Mas é importante a gente perceber isso, de que quando eu, por exemplo, um carroceiro chicoteando um animal, a gente tem compaixão do animal e tem compaixão do carroceiro, compaixão do seu estágio ainda primitivo de sensibilidade, e que ainda vai ter que aprender muito na vida e sofrer muito na vida para alcançar aquilo que está lá nos evangelhos, a estatura do Pai. Isso é a imagem e semelhança do Pai, como diz os nossos evangelhos. De maneira que eu acho, para concluir mesmo, que é muito importante esse diálogo, mesmo sendo poucos, porque nós não trabalhamos só no físico, não é apenas ali que está, talvez, gravando, não é apenas as fotos que têm sido tiradas, mas nós movimentamos outras energias cósmicas, nós movimentamos aquilo que é chamada de egrégora, a egrégora do pensamento coletivo. Nós estamos influenciando a mente coletiva planetária, e na medida em que a mente coletiva planetária caminhar para a percepção de que a paz é construída com amor, construída com a própria paz e não pela violência, nós estaremos nesse diálogo, mais do que fazendo um diálogo entre poucos, mas uma influência efetiva na energia cósmica presente no universo. É isso.